Não? Podiam falar comigo de vez em quando para não me deixar levar, né? Eu fico falando sozinho. Tá certo que eu sou meio doente, mas não precisa tanto. Tá? Então o que acontece? Se eu tenho Fatah, Hamas e Hezbollah por um lado, existe um outro grupo que também é islâmico, que também é sunita, chamado Al-Qaeda. Qual é a organização e a base dele aqui? Ó? Ele é muito famoso, gente, principalmente pela atuação do 11 de setembro. Onde eles agiram no 11 de setembro, né, com as torres gêmeas, e reivindicam para eles. Segundo eles mesmos foram, né, eles que fizeram isso. Quando é que surge a Al-Qaeda? Isso é curioso. Quem é que dá essas armas todas para a Al-Qaeda? Quem é que arma a Al-Qaeda e diz, ó, vamos lá que vocês têm que estar fortes? Os Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América armam a Al-Qaeda, praticamente ajuda a criar a Al-Qaeda com todo esse capital. Por quê? Porque a Al-Qaeda e os Estados Unidos tinham um inimigo em comum. Não era o Irã. O Irã poderia servir depois o Saddam Hussein. E aí, quem é o inimigo comum? A possível expansão da União Soviética. Então, criada para defender o Afeganistão da União Soviética. A União Soviética já tinha tomado o Cazaquistão, que é Turcomenistão, Uzbequistão, tudo é a União Soviética. Aí não, a União Soviética, ó, se deixar vai. Ainda mais que o Afeganistão ele tem mais reserva. E o que acontece? A família do Osama Bin Laden, parte da família, inclusive, morava nos Estados Unidos também. Olha que louco, né? Então, essa família Bin Laden vai começar a organizar uma resistência de proteção do Afeganistão, fortemente financiada pelos Estados Unidos da América, contra a União Soviética. Com o fim da União Soviética, eles nunca foram amigos, concordam? O que o Al-Qaeda vai fazer? Se volta contra os Estados Unidos. Rompe com os Estados Unidos. Mas não é rompe assim, ó. Ah, tipo, brother, acabou a nossa relação, né? Vamos superar isso aí. Não. Ele vai pegar um carro e vai explodir as torres gêmeas com o carro. Puta ideia, né? No máximo matou o tio do cafezinho, né? Explodiu o estacionamento. Uma cagalhada desgraçada lá. Mas não derruba o prédio, você sabe disso. Isso é na década de 90, né? Marca, né? Esse rompimento entre Al-Qaeda e Estados Unidos. E aí os Estados Unidos começa a perseguir a Al-Qaeda, mas brevemente. Porque a década de 90 é um momento de grande crescimento econômico, né? Os Estados Unidos não tem mais o socialismo no mundo, as empresas norte-americanas estão crescendo, os Estados Unidos estão influenciando a América Latina, então dá para dar uma acalmada no Oriente Médio. Só que os conflitos no Oriente Médio começam a sair um pouco do controle. Vários conflitos vão começando a descer. E a Al-Qaeda, gente, vai tomando cada vez mais força. Tá? A Al-Qaeda ela vai agir fortemente contra quem domina o Iraque, é Saddam Hussein. Tá? Que também era um ditador colocado no poder pelos Estados Unidos da América. Aí sim, com a influência do Irã e parte das guerras ali. Tá bom? Então os Estados Unidos já tinham colocado líderes que estão se voltando contra os Estados Unidos da América. E aí o grupo Al-Qaeda começa a avançar e começa a crescer fortemente. Reivindica o atentado de 2001 e depois, eu não lembro qual foi o ano que pegaram o Osama. Acho que foi 2009, 2002. Acabam pegando o Osama Bin Laden, né? Matam o Osama e a Al-Qaeda perde o líder. Perfeito? Fala, querido. Por que ele se volta contra os Estados Unidos mesmo? Porque o grande plano da Al-Qaeda, olha só, gente, presta atenção aqui. A Al-Qaeda, ela é um grupo que sonha, ela surge no Afeganistão, mas ela tem um sonho internacional. Qual é o sonho da Al-Qaeda? A criação de um Estado Islâmico. Isso é muito importante. Então os Estados Unidos é o inimigo, é o mal, é o Ocidente. A parceria dos dois foi interessante para os dois naquele momento, tanto para a Al-Qaeda se militarizar, quanto para os Estados Unidos ter uma resistência interna, né, dentro do Oriente Médio. Então foi só uma parceria momentânea. Os Estados Unidos sabia que a Al-Qaeda não ia, né, seguir dentro da sua asa. Né? Então a Al-Qaeda tem a ideia de um grande Estado Islâmico. Tá? A Al-Qaeda vai atuando ali em Iraque, de vez em quando, principalmente no Afeganistão. Daqui a pouco, a Al-Qaeda está começando a influenciar outros lugares. E dentro da Primavera Árabe, isso que é muito importante, dentro da Primavera Árabe, a gente está falando de 2011, surge um conjunto de conflitos em vários países, né? Na região do Maghreb, na África, vocês provavelmente vão ver com Limeira, mas Síria começa a apresentar, concordo? A Líbia depois apresentou lá, mas na África. Então, a Síria na Primavera Árabe é muito importante. Revoltas populares começam a querer derrubar o governo dentro da Síria. Estão comigo? Sim? Então anotem isso. A Al-Qaeda vai influenciar a questão da Síria.
grupo no Afeganistão, mas que vai influenciar a questão da Síria. É um grupo militar. Grupo militar. Não é um grupo. Grupos políticos eu vou avisar aqui. Fatah e Hamas. Basicamente, esses dois são os principais grupos que estão ali preocupados com eleições. Pode passar. Ó, aqui vem a treta. Como o conflito na Síria se estende, gente? E a Al-Qaeda está ali influenciando a Síria. Tá? Influenciando a Síria. Quem é que está no poder na Síria? Bashar al-Assad. Concorda? Pode passar aí pra gente ver lá, rapidinho. Já volto pra ele. Volta. Pode ir. Volta. Aí, segura. Volta. Esse cara, eu quero isso aí. Agora dá mais um play que vai aparecer, eu acho. Não, pra frente. Isso, olha aí, viu? Efeito. Então, o Bashar al-Assad, esse aí, todo mundo imagina ele muito diferente, né? Provavelmente vocês botaram um turbante na cara dele, botaram uma barba nele, né? Aí ele mete em cada gravata, chocando vocês, né? Chupa invejosas, né? Então, o Bashar al-Assad está ali, e ele é um ditador, considerado um ditador, né? Principalmente pelo Ocidente, e ele está coordenando a Síria. Ele faz parte, isso é muito importante. Síria, país de maioria sunita ou xiita? Sunita. Os 10% existentes de xiitas são xiitas do braço alauíta. Lembraram daquela divisão que eu falei para vocês anotarem? Então, os xiitas alauítas representam apenas 10%. E estão junto ali com os cristãos. Eles estão junto ali. Essa formação tem como líder o presidente que está coordenando a Síria, é o Bashar al-Assad, que representa a minoria alauíta. Deu para entender? Lembrando que o alauíta é uma parte dos xiitas. Tem que ser, tem que lembrar disso. Então está lá o Bashar al-Assad. Quando começa, gente, foram lá, começou a Primavera Árabe, esse sentimento de liberdade começa a invadir Turquia, começa a invadir vários lugares, de modelos diferentes, no mesmo contexto que está tendo depois as manifestações de 2012, 2013, Estados Unidos teve. O mundo está tomado por manifestações, cada um por seus motivos. E na Síria, um conjunto de estudantes pega um spray, vai no colégio, ensino médio, quem é que já não fez uma feira no colégio, né? Aí vai lá e picha o muro, ó, abaixa o regime. Estudantes do equivalente de um ensino médio. O governo está lá na saída, né? Vamos abaixar o regime agora, né? E pega os meninos na saída e prende. Prende os rapazes e diz que, não é provado isso, mas que os rapazes foram torturados na prisão, por causa da pichação do muro. E a população vai pra rua, pedindo reformas, aumento da democracia na Síria, perfeito? Aumento da participação popular, mais respeito à população sunita, que estava sendo, muitas vezes sofria com perseguições, sendo que é a maioria, concordo? Então, mais respeito à população sunita. E aí o Bashar al-Assad sente que a manifestação popular está incomodando, libera os guris e faz o quê? Promete reformas. Porém, uma manifestação popular é fortemente repreendida. E aí, um ponto exacerbado, o exército do governo mete arma de fogo e mata para conter 4 pessoas para conter a manifestação na Síria. Isso a gente está falando de 2011 para 2012. E aí a população vai louca, né? E os rebeldes começam a se armar. Surge um grupo sunita, que está representando os sunitas rebeldes, que é o sunita moderado, que pega em armas poucas vezes, né? E tem a maior parte dos rebeldes. Bom, está em armas, tudo bem. Mas dentro deste grupo surge a atuação da Al-Qaeda. E a Al-Qaeda vai recrutar pessoas dentro da Síria. Estão entendendo? Também lutando pelos sunitas. Estão entendendo isso? Surge um grupo sunita moderado e um grupo sunita que a Al-Qaeda está influenciando. Esse grupo sunita é a Al-Qaeda. Representa o interesse da Al-Qaeda lá dentro. E esse grupo sunita começa a agir. Só que esse grupo sunita é tão louco, tão rebelde, que ele questiona, ele corta a cabeça de pessoas, ele começa a atacar as pessoas civis. Perfeito? Ele está tocando terror mesmo. Ele quer desestabilizar o governo. Ele sequestra pessoas. E a Al-Qaeda vê que não é a política que ele quer. A Al-Qaeda não pensa em agir contra os próprios sunitas islâmicos, concorda? A Al-Qaeda não quer causar o terror dentro do povo islâmico. E a Al-Qaeda começa a questionar as ações desse grupo. Em 2013, esse grupo racha com a Al-Qaeda. Perfeito? Sai um braço da Al-Qaeda. Qual é o objetivo da Al-Qaeda? O Estado Islâmico. Por isso, como é que vai ser o nome desse braço? Estado Islâmico. O Estado Islâmico sai da Al-Qaeda. Deu para entender? E vai ter como principal área de atuação a Síria. Síria e Iraque. Tá bom?
No Iraque são ex-militares de Saddam Hussein. Depois da morte de Saddam Hussein ficaram ali, né? A deriva. Então eles vão entrar para o Estado Islâmico. Por isso que o Estado Islâmico entrou tão forte no Iraque. Porque tinha uma galera ali perdida, sem líder, né? E aí eles conseguem recrutar esses caras. O Estado Islâmico vai atuar na Síria, com muita força. Toca pro mapa lá, volta pro mapa. E aqui tem uma coisa... Para. Olha, eles ficaram famosos na mídia, né? Falando isso aqui, né? Quem é que já viu algum desses vídeos? Pega pelo scalp aqui, né? E... Você viu esse vídeo? Eu botei um pra nós, bota play. Não. Então, eu gosto de uma foto que mostra esse grupo, né? Que tem um jornalista ajoelhado e tem vários caras mirando pro jornalista enquanto o jornalista fala, né? E aí tem um que tá mirando com uma bazuca, tipo daqui ali, né? Eu pensei, velho, se tu der um tiro com essa bazuca, tu vai morrer também, entendeu? Então não é uma ameaça, com certeza tu ele tá com menos medo, né? Tipo, pega uma bazuca aqui, ó, peitão, vamos lá, né? Então é uma situação bem louca. Eu gosto também de falar do fuzil. Qual é o nome desse fuzil? Quem gosta, quem já jogou no Counter-Strike sabe? Qual é a arma do terrorista no Counter-Strike? AK-47, Kalashnikov, né? Por que ela cai na mão dos terroristas? Com a falência da União Soviética, né? Os postos de arma vão servir o comércio, o tráfico internacional. Então as armas, dizem que essa arma é uma maravilha, né? É a última moda na África subsaariana. As crianças usam, né? É uma maravilha. É uma coisa que tá na moda mesmo. Diz que tu embarra, ela sai dando tiro, é uma coisa bem bacana. Então, o Estado Islâmico vai pegar refém, jornalistas, etc. e vai dar recados, né? O objetivo dele não é ser que nem Al-Qaeda. Al-Qaeda deu uma parada com o tempo. Agora eles dizem, não tem esse papo de parada, nós vamos com tudo. E vamos recrutar. A ideia é criar guerrilhas internas dentro dos Estados Unidos, dentro das Américas, dentro da Europa, principalmente da Europa. Perfeito? E tem lideranças do Estado Islâmico dentro da Europa. Olha o poder desse Estado Islâmico que está se formando. E eles começam a agir dessa forma. Pode passar. Aí, o que está acontecendo na Síria, para a gente entender? Eu tenho esse grupo alauíta, que seria xiita alauíta, coordenando aqui. Sim? Dá para ver? As manifestações iniciais foram lá no sul. Ó. A capital é Damasco. E aqui foi o início, no Deira. Começam a surgir as primeiras manifestações. Então, essa mancha amarela é um grupo que eu não tinha falado ainda. Que são os árabes. Tá vendo? Toda essa formação junto com os curdos. Árabes e curdos, que eu já falo dos curdos aí. Então essa mancha amarela clara são um povo árabe, sunita, maioria esmagadora da Síria, que se sente oprimida pela minoria, que é xiita alauíta. Deu para entender? Outro povo que está na mídia são os curdos. O que são os curdos? É uma população sem território, tipo os judeus, há um tempo atrás, não tinham território, mas são uma nação. Eles são uma etnia, têm uma interpretação do Islã própria, a maioria deles é sunita, né? E eles acreditam que um dia eles vão ter, pegando parte da Turquia, parte dessa formação do Iraque aqui, e parte da Síria, eles vão conseguir formar um país, chamado Kurdistão. Eles até têm uma bandeira. Coitados, não, né? Tem uma bandeirinha lá, que eles que é o Kurdistão, né? Eles têm uma mapinha deles, pra ninguém dá bola. Então, tá lá o Kurdistão. Mas os curdos, eles são uma etnia importante para entender esse conflito. Porque quando o Estado Islâmico começa, acho que faça aí que eu acho que eu tenho um mapa de domínio do Estado. Volta mais uma. Então, vai pra frente. Pra frente, de novo. Pra frente. Aí, quando o Estado Islâmico passa a agir, conseguem ver a Síria aqui? O Estado Islâmico está pegando áreas do Iraque, a influência que eu tinha contado para vocês, e ele vai agir em vários lugares. A Síria, o norte da Síria, que ele domina todo, né? Esse norte da Síria, que ele está conseguindo agir, ele está entrando em conflito exatamente com quem? Com os curdos, que são curdos sunitas, que não são nem do conflito, mas estão ali vendo, né, as suas mulheres serem estupradas, estão ali vendo, né, eles dominarem a sua cidade, acabarem com a sua agricultura. A agricultura lá, lembra qual é o pastoreio que mais tem aqui? Ovinos e caprinos, vai ter essa parte, né? Então, essa formação que eu tenho ali, vai tirando as terras dos caras. Aí os curdos começam, né, a resistir também. E um exemplo que eu acho maravilhoso, uma das cidades, nem lembro qual é o nome da cidade, que é tomada pelo Estado Islâmico, é recuperada por um grupo de mulheres que tomam a resistência só de mulheres. Elas tiram o Estado Islâmico na base da bala e assumem a cidade que hoje está sendo autogestionada por essas mulheres, um grupo de resistência feminina. Muito interessante, né? Um braço que alguns chamaram de braço tipo feminista do Islã.
Muito legal. Tomaram a força, vai tirar o Estado Islâmico. Mas, de uma forma geral, o Estado Islâmico só cresce, só fica forte. Então, entender essa parte aqui? Quem é que vai se meter? Vendo o governo... Volta, pode voltar? Vendo o governo enfraquecido... Volta. Ali. Vendo o governo xiita enfraquecido, mesmo sendo minoria, existe um grupo xiita que luta pelos xiitas. Quem é? O grupo que nasceu no Líbano? Hezbollah. Vendo o governo cada vez mais enfraquecido, o Hezbollah passa a agir a favor com milícia a favor do governo. Deu pra entender? Vamos defender os xiitas. Então o Hezbollah que está ali no norte, né? Vai para cima e não quer saber. Vai começar a agir contra o Estado Islâmico. O Estado Islâmico não tem a simpatia dos sunitas moderados e também não tem a simpatia de boa parte do mundo ocidental. Os Estados Unidos financia os rebeldes, perfeito? Mas só os rebeldes moderados. Pode passar que está ali, ó. Para vocês, ó. Quem é que apoia os rebeldes? Rebeldes aqueles sunitas que estão contra o governo. Estados Unidos, União Europeia e Arábia Saudita. São aqueles que estão botando grana para os rebeldes. E é importante destacar que rebelde também tem o Estado Islâmico, né? Mas o Estado Islâmico não é apoiado mais pelos Estados Unidos da América, né? Os Estados Unidos, até no primeiro momento, botou capital sim no Estado Islâmico. Estão vendo ali? Então, quem é que está apoiando o governo? Rússia, Irã e China. Destaque esses dois. Por que o Irã apoiaria o governo? Maioria xiita, né? Então tem interesse em apoiar o governo por ser maioria xiita. Alguma dúvida? Foi? Todo mundo entendeu? Então tá bom. O que eu quero dar destaque para vocês? Rússia, China, Estados Unidos, Inglaterra, França compõem um grupo. Qual é o grupo? Conselho de Segurança da ONU. Os Estados Unidos, quando vê o conflito na Síria, diz: vamos intervir. Né? E o Conselho de Segurança da ONU tem que aprovar com unanimidade. O que a China e a Rússia dizem? Negativo, nós somos pró-governo. E o Conselho de Segurança racha. Por que essa postura pró-governo que eles estão tomando, Rússia e China? Principalmente porque estão cansados da expansão tática norte-americana na Ásia. Perfeito? Então existe um rompimento claro entre as duas forças asiáticas e as forças ocidentais, dentro da própria ONU. Então o conflito passa por isso. Chega uma tensão que quando os rebeldes aparecem com armas americanas, a Rússia anuncia: se os Estados Unidos continuar intervindo fora de combinações internacionais, a Rússia está declarando guerra à Síria. Então a Rússia disse: ó, vamos declarar guerra. E a Rússia tem um arsenal bélico, militar, nuclear fortíssimo, claro? Então, o que acontece? Vai dizer que vai declarar guerra. É isso que fica aquela tensão Estados Unidos-Rússia, que já passou, né? Segue ainda essa tensão econômica até por causa da Ucrânia, que você não vê com o Jordano hoje, mas aquela tensão se agrava. É um momento bem importante que a Rússia ameaça os Estados Unidos da América. Não vão declarar guerra aos Estados Unidos, e sim guerra aos rebeldes. Então a Rússia hoje é envolvida em assassinatos de rebeldes, não importa quem, isso é muito que os Estados Unidos está criticando a Rússia, ela mata rebeldes sunitas moderados e mata o Estado Islâmico, não querem saber. A Rússia entra atacando tiro e não quer saber mesmo. E os Estados Unidos têm agido com pequenos bombardeios em áreas do Estado Islâmico. Deu para entender? Então o conflito segue em aberto, já está durando 2011, 12, 13, 14, estamos chegando no final do 15 e a coisa segue aí. Alguma dúvida, meus caros amigos? Por que o Estado Islâmico não acabou, hein? Quem é que apoia o Estado Islâmico? É difícil acabar. O que acontece? O Estado Islâmico tem muita força dentro do Oriente Médio. Quem apoia o Estado Islâmico é capital interno, até de petróleo. Né? Então isso é interessante, tem coisas que eles conseguem dominar. Eles têm um domínio em cidades importantes, estão assumindo o comércio. E alguns defendem que tem financiamento dentro da Europa. Tá? Então é assustador, gente, para a comunidade europeia. Tem jovens, classe média na Europa, procurando onde se recrutar no Estado Islâmico. No Brasil também. Então, gente de classe média, pessoas europeias, indo se recrutar no Estado Islâmico. Brasileiro indo se meter no Estado Islâmico. Isso é muito louco, está assustando. Por quê? Qual é o perfil desse jovem que está indo no Estado Islâmico? Por que ele está fazendo isso? Meu amigo recebeu um e-mail do Estado Islâmico, ele é islâmico. Sim. Ele recebeu um e-mail do Estado Islâmico Chamando ele para... Então vocês veem, olha que loucura, os caras estão recrutando usando meios de comunicação, né, usando técnicas da globalização para até Twitter do Estado Islâmico. Só falta o site e a página, né? Os caras uma folha, Facebook, né? Selfie do Estado Islâmico. Então estão entendendo que a situação está complicada. Deu para entender esses principais grupos, gente?
Sim. Sim. Pode. Eu não entendi muito bem. Os fatos atentados, então podem ser diversos grupos. Ou, Sim. dependendo da gente. Atentados aonde, tu diz? Na Europa? É, Na Europa, quem atacou, dizem que teve influência das Islâmicas, mas a Charlie Hebdo lá, quem atacou foram grupos jihadistas, né? Que acreditam na guerra. Mas eles atacaram principalmente pelo desrespeito da Charlie Hebdo, né? E todos dizem, je suis Charlie, né? Aquela coisa de todos somos todos a Charlie Hebdo. Pelo amor de Deus, eu fui um cara fortemente contra. A Charlie mereceu. Sou contra a morte de pessoas civis, mas que é um deboche que os europeus têm constante com essa religião. O comportamento eurocênico, branco eurocênico, isso, a mesma forma que já aconteceu com o racismo, etc., segue hoje, gente. Isso é uma forma de racismo, né? Deboche do povo, como se fossem burros. Então, a Charlie foi lá e pagou um preço. É óbvio que o preço foi caro, teve vidas, né, inocentes, mas tá brincando com coisa que não. Os Estados Unidos, quando caiu no World Trade Center, os Estados Unidos foi até o fim, né? Então, a gente não pode achar que o Ocidente está ali indo lá espalhar a democracia. O Ocidente não está nem aí para a democracia. O Ocidente quer, se a ditadura for favorável aos negócios, vai ser ditadura. Entende? Saddam Hussein era financiado pelos Estados Unidos até os anos 2000. Entende? Então é isso que a situação está complicada, a gente tem que entender. A complexidade do Islã. E o Islã tem várias correntes, várias correntes. Se vocês querem conhecer um pouco de Islã, tem aqui no centro de Porto Alegre tem um comércio, né? Esse pessoal assim, semita, tem bastante influência de comércio. Então, no centro de Porto Alegre tem um corredorzão que é cheio de comércios bem legal. Podem conversar com eles, são bem abertos. Eu só falo um pouco estranho, mas são bem abertos. Tá bom? Alguma dúvida aqui, gente? Não? Pode passar, acho que acabou. O mapa que eu tinha falado. Muito obrigado, tchau pra vocês. Obrigada.